O voo está indo tudo bem, quando de repente a gente percebe algumas nuvens um pouco mais densas passando pela aeronave. E aí então a gente olha para trás e já não tem mais visibilidade. À frente também não, e nos pegamos em uma situação IMC. A velocidade da aeronave começa a aumentar. Manipulamos então as superfícies de controle no intuito de minimizar aquela situação, mas parece que só piora. Vem uma sensação ruim no estômago, junto com uma grande força G, e percebemos então que a situação piorou. Quando a visibilidade começa a melhorar, o que nós vemos é a copa das árvores. E percebemos que estamos de ponta cabeça. E no último suspiro para tentar dar um grito, já não dá mais tempo. Prossiga. Olá, eu sou Aaron Braiani, piloto de aviação missionário aqui no nosso Brasil. Existe um estudo internacional que fala que se um piloto que não tenha horizonte artificial na sua aeronave adentrar em uma condição sem visibilidade, este estudo afirma que ele tem apenas 178 segundos de vida. Parece algo dramático, mas é verdade. E ao entrar em uma condição sem visibilidade, a única coisa que o piloto deve fazer, seja aviãozinho ou aviãozão, não importa, é cravar os olhos em um instrumento chamado horizonte artificial. É este equipamento que vai nos mostrar a atitude da aeronave. É através dele que sabemos exatamente as atitudes que devem ser corrigidas para fazermos um voo seguro. Já tentaram de muitas formas inventar algumas coisas para substituir o horizonte artificial. Já tentaram inventar aplicativos de celulares. Já fizeram os testes e não deu certo. E inventaram então de fazer o teste com pêndulos na aeronave, com líquidos em recipientes transparentes e nada deu certo. Não existe mais nada que substitua o horizonte artificial. Sabe o que isso me faz lembrar? Isso me lembra uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Bem longe daqui do Brasil, lá no Oriente Médio, existiam os discípulos de Jesus que eles estavam em um barco, no mar, de madrugada, e foram acometidos por uma grande tempestade. A situação já não era agradável, de noite, em um barco de madeira, de madrugada assim, e a tempestade, quando de repente eles olham e percebem alguém andando sobre as águas. Eles ficaram apavorados. Mas quem estava andando sobre as águas era o próprio Senhor Jesus. E eu quero ler esse breve trecho para vocês. Mateus 14, versículo 27 diz assim: Neste instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus, porém, quando sentiu a força do vento, o que aconteceu? Ficou com medo e começou a afundar. Ah, Pedro! Socorro, Senhor! Lhe gritava. Socorro! Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão, segurou a Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou, Pedro? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos o adoraram e disse: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Somente até aqui a nossa leitura. Faça uma analogia aqui com esse estudo internacional. Jesus, ele é o nosso horizonte artificial. Nós temos que, da mesma forma, quando nós somos acometidos por uma situação adversa, nós temos que cravar os nossos olhos no horizonte artificial. Nós também precisamos cravar os nossos olhos na adversidade no Senhor Jesus. Diferente do que Pedro fez. Pedro tirou os olhos de Jesus e
colocou os olhos na tempestade. Pedro deveria ter focado no Senhor Jesus. Assim como não existe mais nada, nenhum outro instrumento que substitua o horizonte artificial, o Senhor Jesus também não. Não existe mais nada que nós temos que nos dá a segurança e a paz completa como o Senhor Jesus pode dar. Eu não sei o que pode fazer com que você não confie no Senhor Jesus. Mas eu sei e posso te afirmar o que faz com que você confie no Senhor. Eu sei que é fácil confiar em Jesus quando você tem um bom saldo na sua conta bancária, Selic é 2 dígitos, agora te dando uma boa liquidez, uma boa rentabilidade. Eu sei que é fácil confiar no Senhor Jesus e cravar os olhos nele quando as pessoas que você ama foi fazer um check-up no médico e descobriu que está 100% a saúde. Eu sei que é fácil crer no Senhor Jesus quando a sua empresa tem 1 ou 2 clientes que já paga todas as suas contas e os demais é lucro. Eu sei que isso é fácil, mas o convite deste vídeo é para que mesmo diante da adversidade que você passa na sua vida, mesmo quando a situação você não vê mais solução para a situação difícil, quando a sua inteligência, a sua força, o seu dinheiro, os seus amigos, todo o apoio que você tem com que contar, você já não tem mais. É neste momento que eu convido você a cravar os seus olhos no horizonte artificial que é o nosso Senhor Jesus. Somente através dele nós vamos ter vida, paz, e esse é o meu convite. Se você ainda não o conhece e deseja conhecer, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregue a sua vida e tenha paz, a paz que só Ele pode dar. Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse é o meu desafio. Que Deus abençoe.